Então, vamos lá, né, para o nosso encontro. O que é que a gente tem planejado para hoje? A gente vai conversar um pouco inicialmente, eu quero conhecer um pouco vocês, quais são as expectativas, quais são as motivações que te trazem até aqui. Muitos e muitas de vocês vieram a convite de pessoas que já conhecem essa proposta, ou que estão junto nesse projeto, então a gente vai, né, conversar um pouquinho sobre isso. Depois eu vou apresentar algo sobre os somáticos, porque para a gente alinhar, né, um pouco, esse termo somático, ele vem sendo utilizado em muitos contextos, então qual é o contexto que a gente está apresentando aqui? Acho importante fazer essa diferenciação, esse alinhamento, e depois a gente vai fazer uma prática. Eu vou conduzir uma prática breve com vocês, e depois eu vou mostrar o nosso modelo da nossa formação, tá bom? E eu vou agora compartilhar um PDF. Vamos ver, acho que aqui, deixa eu ver. Não, esse não é, esse aqui não tá. Só pegar aqui. Bom, todo mundo está conseguindo ver um material que fala sobre a apresentação da formação, ok? Sim, beleza. Então, vamos lá. Essa formação, né, de educação somática da anatomia vivencial. Então, a anatomia vivencial é um projeto que eu tenho que já está na sua adolescência, né? Faz 16 anos que eu tenho esse projeto. Ele se iniciou muito dentro do contexto do yoga, porque era esse universo, né? Eu sou fisioterapeuta, mas desde 2000 na verdade, um pouquinho antes, eu já tive um contato com o Hatha Yoga, mas em 2003 eu já entrei na linha do Tantra Yoga, através do Instituto Visão Futura em São Paulo, e foi essa escola que me acompanha até hoje, né? Então, o Anatomia Vivencial nasceu muito para dar suporte e para ser uma ferramenta de estudo para os instrutores de yoga, né? A gente levar o conhecimento do corpo em movimento e como preparar esse corpo de uma forma vivencial, prática, acessível. Então, ao longo desse processo, uma das ferramentas que eu sempre utilizei na anatomia vivencial para ajudar os meus alunos a conhecerem mais o corpo, a prepararem o corpo, são exercícios ou práticas que vêm do campo da educação somática, que é uma outra área que eu também mergulhei profissionalmente, nos últimos 30 anos, e me formei dentro de uma escola de educação somática, que é o método Feldenkrais, e muito da anatomia vivencial tem do olhar desse método. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, só que essas práticas que eu utilizava, né, que são práticas do campo da educação somática, os alunos começavam a utilizar para usar como preparatórios para os seus alunos. E aí eu senti que esse trabalho ele ia ganhando vida própria, né? Então, assim, o que era uma ferramenta começou a se apresentar como um instrumento muito potente, muito poderoso. E aí vários desmembramentos aconteceram e o ano passado, né, 2023, nasceu a primeira turma de formação em educação somática da anatomia vivencial. E agora eu estou divulgando, estou abrindo, né? A gente já está formando agora um segundo grupo, uma segunda turma. Bom, agora, antes de avançar um pouquinho no que eu tenho para apresentar para vocês, eu queria que você colocasse de uma forma muito breve, seja com uma frase, seja um pequeno parágrafo, o que é que te motivou, a estar aqui nesse encontro, né? O que é que te chamou a atenção? Ou você recebeu um convite meu, ou de alguma pessoa parceira desse trabalho que te chamou para estar aqui, e a divulgação é uma oficina onde a gente vai falar de educação somática e a gente vai apresentar uma formação. Então,
Qual é a tua curiosidade inicial, teu desejo, tua expectativa de saber mais sobre esse tema, assim? O que é que te vem, né, em mente? Coloca aqui no chat para eu ficar sabendo e entender um pouco, né, nesse meio online, a gente aproximar um pouquinho mais, ter mais intimidade sobre esse encontro de hoje. E aí eu vou dar uma pausa no compartilhamento e acompanhar aqui o chat. A Andresa, né, o que motivou foi aprofundar o seu trabalho. A Rose, ampliar as possibilidades nas aulas de yoga e pilates. A Kátia foi convidada pela Miriam e gostaria de saber um pouco mais sobre como o yoga pode ajudar no processo curativo. Ok, vamos lá. A Fernanda é aluna do curso de formação de instrutores da Andresa. Então, veio motivada pelo convite da Andresa, né, Fernanda? Vamos lá, quem mais aqui? Consciência, desenvolvimento, saúde e aprofundamento, muitas coisas. A Marina, que veio convidada pela Tati. A Estela, que veio convidada pela Andressa. Tá, tudo bem que vocês foram convidadas por alguém, mas assim, o que é que fez você aceitar o convite e estar aqui numa sexta-feira à noite, né? Algo te chamou, algo te puxou. Então, conta aqui de uma forma muito resumida assim o que é, além desse convite dessa pessoa que para você né, tem uma credibilidade, é uma referência, mas o que é que te motivou? A Miriam disse que nunca tinha ouvido falar, fez uma experimental e ficou apaixonada e quer conhecer mais. Vamos lá, Miriam. Miriam já está na formação. Então, vamos ver que mundo é esse que vai se descortinar, né, Miriam? A Mariane teve um gostinho de alguns exercícios somáticos na formação com Tati e Thales e sentiu de conhecer mais, convidada pela Tati. A Fernanda tem curiosidade para saber mais sobre o tema e vontade de aprofundar os estudos. A Maria de Socorro, melhorar minha anatomia e passar para os alunos. Maravilha. Aprofundar, Shante, aprofundar meu conhecimento na anatomia e o processo de cura através dos conhecimentos maravilhosos da Germana. Já me curei com os exercícios que ela me ensinou. Acho que é a Tati, né, Tati? Eu e Tati, a gente tem uma história assim online, de uma cura online, né? Então, o poder da conexão, e depois a gente fala sobre isso. Mas foi um reloginho pélvico aí que foi uma bênção, foi fantástico. A Maíra, por ter interesse em melhorar meu trabalho e minha própria vida e práticas, te acompanhar e gostar das suas abordagens que conheci, ainda que brevemente em algumas passagens. Muito bom, gente. Quem está chegando, eu pedi para as pessoas colocarem aqui no chat qual era a sua motivação inicial de estar aqui, o que é que te chamou para estar nesse encontro. Bom, a maioria de vocês está trazendo aqui essa ideia de conhecer mais, de aprofundamento, de transformação pessoal, de levar isso para os seus alunos, e a gente vai conversar bastante sobre isso. A Vitória, já uso um pouco de somáticos nas minhas aulas de yoga e vejo quão potente é isso para os alunos e busco me aprofundar no assunto. A Shirley, meu corpo que pedi. Conheci a yoga somática com Joseph Lepage e depois da anatomia vivencial que fiz com você, o universo só tem me presenteado. E esse é um presente. Amo praticar essa yoga somática. Ciane, estar com você é maravilhoso. Eu aprendo sempre e agrega às minhas aulas de yoga. Muito bom. Quem for chegando, vai colocando aí, mas vamos lá, vamos seguir aqui, porque eu quero aproveitar muitas dessas falas que vocês trazem, né, para a gente olhar um pouco para esse caminho, para essa proposta, para esse trabalho. Bom, para quem não me conhece, né, para quem veio convidado por alguém
e não me conhece pessoalmente, ou não conhece muito meu trabalho, então, Germana Lucena. Eu sou fisioterapeuta com 30 anos de experiência profissional. Nossa, passa muito rápido. Educadora somática, formada pelo método Feldenkrais, né? Foi um processo pela Federação Internacional da América do Norte, de 2012 a 2015. Eu passei por vários métodos do campo da educação somática, mas essa foi a escola que eu escolhi para fazer minha formação. Instrutora de yoga desde 2003, idealizadora da metodologia anatomia vivencial desde 2008, então já está aí um adolescente, né? Eu vou pedir só quem está com o microfone aberto para fechar, tá, gente? Para não dar interferência aqui. Coautora do programa Meditar é Possível, junto com uma amiga e parceira, a gente lançou um projeto que é o Meditar é Possível, que ele vem hoje passando por transformações, mas a gente usa muito o somático para a preparação da meditação, e idealizadora dessa formação de educação somática que nasceu o ano passado, como eu falei há pouco para vocês. Eu quero trazer agora, gente, um contexto, né? O contexto, eu trouxe só pequenos exemplos, porque o nosso foco hoje é ir para a prática e apresentar o modelo da formação, mas eu queria contextualizar um pouco esse universo, nesse momento que a gente está vivendo. Essa formação é o primeiro projeto meu que eu abro para profissionais do movimento de uma maneira geral. Então, fisioterapeutas, educadores físicos, professores de pilates, massoterapeutas, psicoterapeutas que tenham abordagem corporal, psicanalistas que tenham abordagem corporal. É um público também que a gente está se encontrando e está sendo um processo muito interessante. Então, claro, como eu passei, e esse é o meu universo, né? O universo é o yoga. é, Claro que vão ter aqui muitos profissionais, muitos instrutores e instrutoras de yoga, mas a proposta dessa formação é olhar para a experiência do movimento como uma ferramenta poderosa de transformação do ser humano. Então, não é yoga somática, tá, gente? É uma formação em educação somática. Agora, esse trabalho você leva para o seu universo. E aí sim, você vai fazer um yoga que você pode chamar de yoga somática, porque vai ter todos esses elementos que eu vou falar daqui a pouco sobre o que é que define uma prática somática. Então, só para deixar claro, a gente vai olhar para a experiência humana e como a gente pode potencializar através do olhar somático, da abordagem somática. E, claro, cada um de vocês leva para o seu universo, para o seu trabalho. Desde levar o somático como um trabalho preparatório para o asana, para a meditação, ou para uma prática de desenvolvimento pessoal, ou para um processo terapêutico, psicoterapêutico, onde vão emergir, vão aflorar conteúdos baseados nesse trabalho somático, tá? Bom, eu trouxe algumas referências, né, alguns números, porque uma das grandes motivações, né, para mim, que faz sentido, é que a gente possa levar transformação para uma sociedade que está muito doente mesmo. E quando a gente olha a proporção da necessidade com a proporção da oferta de trabalho e do acesso a esse trabalho com esse olhar integrativo, essa balança é muito desigual. A gente tem muito mais pessoas doentes do que trabalhos sendo oferecidos e chegando até essas pessoas, né? Então, a gente vai olhar agora um pouquinho mais amplo. Só para ter ideia, a gente tem 9,3%, quase 10% da população com algum nível de ansiedade patológica. Então, transtorno de ansiedade diagnosticado, tá? A gente não está falando daqueles casos de transtorno de ansiedade que não são diagnosticados ou situações transitórias, são estatísticas de diagnóstico. É muita gente, né? O Brasil está aí liderando essa estatística, então é uma situação muito triste, muito desafiadora. A gente tem
36,9, quase 37%, né, um terço da população brasileira com mais de 50 anos diagnosticada com dores crônicas, sofrendo de dores crônicas, né? É quase, e quando a gente olha para o envelhecimento saudável, é quase que, esse é uma área que eu venho estudando e que eu venho desenvolvendo alguns trabalhos, e é quase como se a gente visse que é algo inevitável, né? Tem uma coisa consensual. O envelhecimento me traz dor, me traz limitação. Então, a gente tem aí também uma população que está envelhecendo, que está ficando mais longeva e que quer envelhecer com autonomia, né? A gente vê que, dentre os estudos no envelhecimento saudável, o que mais as pessoas, as pesquisas mostram que o maior desejo das pessoas é: quero ter autonomia. Autonomia física, de mobilidade, de autonomia de gerir sua própria casa, de fazer uma viagem, de se mover. Então, tem uma autonomia funcional e uma autonomia de sonhar, de criar, de ter novos projetos. Então, esse é um contexto também bem interessante para a gente atuar. E, por fim, trouxe 3 exemplos, poderia trazer muitas outras, se a gente pegar fibromialgia, dores de coluna, problemas, patologias outras associadas ao estresse, como hipertensão, como AVC, né? E vários outros. Os casos de depressão, eu trouxe aqui só ansiedade. A gente tem casos, né, de depressão bem significativos. O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, né? Então, a gente tem aí um público, uma demanda que precisa desse trabalho. E aí a gente vê que cada vez mais o nosso olhar precisa se expandir, nós precisamos, enquanto profissionais do movimento, ter resposta para esse cenário e para esse contexto. Então, essa é uma das minhas motivações, sabe? Olhar para esse cenário e dizer, não, a gente pode levar um trabalho que tem uma base científica, que tem uma eficácia, que tem uma profundidade e que pode ser acessível a todas as pessoas. Bom, agora eu quero alinhar com vocês, como eu disse no início da nossa conversa, o que é prática somática, o que é educação somática, já que esse termo vem sendo utilizado aí nos diferentes contextos. Eu trago um conceito de Fortin, é um conceito recente, tá? Mas essa abordagem é também um termo recente de Thomas Hanna, então a gente está falando o quê? De 1986, 1998, só que existem escolas, né, que trabalham com o campo da educação somática há muito mais tempo. Só que é como se agora a gente tivesse aí uma referência de uma nomenclatura. Então, por isso que eu trouxe essa referência mais atual, tá? Então, práticas somáticas são trabalhos corporais que entendem o corpo na sua totalidade e que articulam o domínio sensorial, a capacidade de sentir o próprio corpo, cognitivo, tá? Motor e afetivo do sujeito. Então, de cara, a gente já vê o quanto essa abordagem, ela, né, perpassa, né, tem uma penetração aí em diferentes aspectos da experiência humana. Essas abordagens, elas estão no campo da educação somática. Esse termo foi lançado por Thomas Hanna, que estudou com o Moshe Feldenkrais, né? Ele vem depois do Moshe, em 1986, quando ele define a educação somática como um estudo do corpo vivo, sendo percebido a partir dos seus processos de propriocepção. Então, assim, em resumo, o que é que diferencia esse olhar somático? Primeiro, é uma visão integrativa do sujeito, não só integrativa nas suas diferentes partes, sistemas e estruturas, como integrativa dentro das suas dimensões. Então, a gente olha, por exemplo, para o movimento como a nossa ferramenta, como a nossa porta de entrada, mas a gente não olha só para o movimento para deixar um corpo mais alongado, mais fortalecido. Também,
nós podemos ganhar isso, mas a gente vai além. A gente vai para a dimensão emocional e para a dimensão mental e cognitiva do sujeito. E o nosso olhar de movimento não é um movimento que é repetido automaticamente, só para ganhar performance, como eu posso ir lá na academia, pegar peso, repetir 10 sessões, 10 repetições, 3 vezes, para tonificar o meu bíceps, e eu posso estar olhando uma televisão, eu posso estar conversando com outra pessoa, e o trabalho está ali acontecendo. Tem o seu valor? Tem, mas a nossa proposta é outra. A gente quer usar a estrutura, que ela também se beneficia, mas a gente quer atingir outras dimensões. O nosso trabalho fala da integração do sistema nervoso com as estruturas que executam o movimento. Então, o nosso olhar, a porta de entrada é o movimento, mas o nosso trabalho é neural. É um trabalho que envolve o sentir, o perceber e a cognição. E aí eu já adianto algo que dentro da formação um dos professores traz esse estudo e essa afirmativa, mas para vocês terem noção da potência do que é essa abordagem, os estudos mais recentes, né, que fazem esse mapeamento cerebral, com ressonância funcional, mostrando, né, todo esse mapeamento, se fala hoje que a proposta, a abordagem que envolve o movimento consciente, não é todo movimento, o movimento automático não faz isso. O movimento é executado de forma consciente, como acontece dentro dessa perspectiva somática. O que os estudos mostram é que o córtex pré-frontal, né, o neocórtex, essa área mais refinada e mais nova dentro da evolução, né, que define a nossa qualidade de ser humano, o neocórtex, córtex pré-frontal, ele é estimulado e ele dispara um sistema, uma rede, né, de conexão inibitória para o sistema límbico, para a nossa amígdala, para regular os nossos disparos do lutar ou fugir, né, da nossa ameaça quando o sistema nervoso simpático é ativado. Então, ele equilibra as nossas emoções e uma outra rota se conecta com a nossa cognição. Então, áreas que elaboram, que controlam, que regulam as nossas emoções e áreas ligadas à nossa cognição. O termo que é utilizado hoje é um aumento da flexibilidade cognitiva, ou seja, se mover nessa perspectiva não só melhora o seu corpo, o seu movimento, mas regula as suas emoções e te deixa mais resiliente e uma outra visão sobre as situações de conflito e desafio, tá? Então, só para a gente entender aí o que é que a gente está, onde que a gente está pisando, né, nesse território. Trago aqui algumas referências teóricas, tá, que permeiam aí o nosso estudo e que vão acompanhar essa formação. A Ruth Elon, que é essa primeira imagem aqui, essa mulher é um exemplo assim, fantástico. O Moshe Feldenkrais, antes de falecer, já digamos assim, na fase final, né, da sua vida, nas suas pesquisas, e quando o seu método estava estruturado, ele deixou 12, né, 12 pessoas que foram as pessoas que seguiram, né, com as suas pesquisas, com o seu trabalho. A Ruth Elon foi uma delas. Ela faleceu, se eu não me engano, ano passado. Essa mulher faleceu com mais de 90 anos. Ela viajava o mundo inteiro, dando cursos, dando treinamento, e ela tinha um projeto que era Caminhadas Vitais e Ossos para a Vida. Então, ela mergulhou muito nesse trabalho de como envelhecer com saúde e como ter ossos fortes e ter uma capacidade, né, de vitalidade para se mover com autonomia. A imagem do lado, né, o Dan Siegel, eu trago esse livro dele como referência, Aware, que fala desse estado, né, de presença, awareness. Awareness é um termo em inglês que a gente não tem uma tradução literal para o português, para tudo que ele representa quando a gente estuda na língua inglesa, mas
o que mais se aproxima é essa qualidade desse estado de presença. Então, ele estuda, né, dentro da área da neuroplasticidade, e a gente tem aí esse autor como uma das nossas referências também, o quanto esse trabalho tem uma base, um lastro dos estudos mais recentes da neurociência. Os trilhos anatômicos, o Tom Myers, né, que está aí com esse objeto na mão que representa o símbolo da biotensegridade, né, como o nosso corpo está integrado, é um sistema de transmissão de tensão e de forças. Então, a gente tem um estudo do Tom Myers, que ele estuda, ele fez um mapeamento, né, dos trilhos anatômicos, rotas miofaciais de transmissão de tensão no corpo, e a gente traz esse olhar também dentro da nossa formação. A Tamara Russell, a Tamara, ela estuda mindfulness, só que ela foi por uma linha diferente do John Kabat-Zinn. Ela trouxe um olhar do mindful movement, né? Ela traz o movimento como um elemento facilitador desse processo. É uma pesquisadora inglesa, o Tiago Tatum, que é um dos professores da formação, fez o doutorado dele com a Tamara, hoje é um parceiro de trabalho aqui no Brasil com a Tamara, e é desse centro de pesquisa que eu trago aquela referência sobre o movimento consciente como inibitório de disparos emocionais e de melhoria da nossa cognição, né? Favorecendo a resiliência cognitiva. Aqui tem uma obra que eu trago como referência, O Corpo Vivo, Ivaldo Bertazzo. O Ivaldo foi uma das minhas grandes referências no início, lá quando eu, né, nos 30 anos atrás, quando eu pesquisei, né, quando eu queria conhecer mais quem tivesse essa abordagem, que tivesse um olhar mais... Na época a gente não falava em somático, né, a gente falava mais integrado, que trabalhasse consciência corporal. A gente falava muito consciência corporal 30 anos atrás. E o Ivaldo me foi apresentado como uma referência. Eu estudei com ele em São Paulo e muitas coisas do anatomia vivencial vêm também dessa abordagem do Ivaldo. E Consciência pelo Movimento é uma das obras do Moshe Feldenkrais, que é a minha escola, né, de coração. O Moshe, ele olha para essa experiência humana, né? Ele tem uma frase muito famosa que ele diz assim: eu não quero corpos flexíveis, eu quero mentes flexíveis, eu quero devolver a cada pessoa a sua dignidade humana. Claro que quando ele diz isso, não é que ele não queria a flexibilidade corporal, era só para mostrar que esse não é o fim, esse é o meio. O trabalho do Moshe é uma pesquisa que até hoje, né, foi concebida numa época onde não existia esse mapeamento por exemplo, uma ressonância funcional para ver os seus efeitos, e hoje o Moshe é citado, né, eu tenho, por exemplo, o Norman Doidge, que é um dos estudiosos de neuroplasticidade. Na sua última obra, que foi publicada em português, ele tem 2 capítulos falando do Moshe Feldenkrais, e ele chama esse método de método neuroplástico, que promove essa neuroplasticidade. Então, um trabalho que a gente usa a via do movimento, mas a gente quer atingir centros neurológicos superiores. Então, aqui eu trago só para a gente, né, ver algumas referências teóricas. E agora eu quero convidar vocês para a gente fazer uma prática, né, para a gente sentir. Então, eu trouxe uma visão de que é um trabalho que envolve o sentir, o perceber, esse estado de presença, de atenção, né, o se mover com essa consciência. Então, agora a gente vai fazer uma pequena prática, tá? E para a gente se assegurar de que vamos nos beneficiar do que esse trabalho propõe, eu quero dar algumas orientações. Primeiro, não é um exercício físico, então não estamos interessados aqui em repetir de forma automática. Se você chegar viu que está no piloto automático e tua mente está indo para outras coisas, ou até para aqui mesmo, mas para outros aspectos que não a sua experiência,
Chama a tua mente de volta. A gente quer ancorar a nossa mente no momento presente, testemunhando, observando, capturando informações que vêm da experiência do movimento, tá? Não se mova com dor, né? Se cansar, pare quantas vezes precisar, independente do meu convite, do meu chamado. A gente vai ter algumas pausas durante o movimento, mas escute mais qual é a sua necessidade, tá? A gente vai fazer uma prática sentada, então eu vou conduzir verbalmente, mas essa prática ela não é feito, o nosso foco não é que você me veja e que você repita o que eu estou fazendo. É que você foque no que eu estou falando, tá? Neurologicamente, isso é bem importante para o cérebro. Receber a imagem, transformar numa informação e executar. Nós estamos muito acostumados à visão, né? A gente captura ali e copia e cola. Não, aqui o processo é um pouquinho mais elaborado. Agora, em outros movimentos somáticos, a gente demonstra também, não tem problema, mas hoje aqui, essa prática é daquelas que a gente só conduz verbalmente, tá bom? Então, eu vou convidar você para sentar, e se você estiver numa cadeira, pode afastar do encosto da cadeira, ou se você está no sofá, ou se você está na cama, enfim, deixa as tuas costas livres. Os pés, é importante que os pés estejam no chão e você esteja sem sapatos, tá? Vou dar uma pausa aqui no compartilhamento. E aí você vai repousar as mãos sobre as coxas e eu vou pedir só que você olhe para trás, até onde você sentir que dá para girar confortavelmente, sem doer. Ah, cheguei aqui ao meu limite. Marca um ponto lá atrás que você está vendo, algum objeto, alguma referência, e grava essa imagem, tá? E volta para o centro. Agora eu quero que você olhe para o outro lado. O que é que você vê de objeto do outro lado? Guarda essa imagem também e fica aí com esse registro. Nós vamos agora experimentar uma prática somática que é uma torção na posição sentada e a gente vai ter a oportunidade de, passo a passo, construir essa torção. E lembre-se, o seu conforto é fundamental. Não force, não vai com dor. A lógica de quanto mais melhor, quanto mais eu forçar, quanto mais eu sentir esticar, não funciona aqui. O que mais a gente está interessado é na tua qualidade de atenção, tá? E também, se em algum momento você sentir, nossa, está muito lento, me irritou, você vai negociar internamente se você quer parar, mas eu convido, eu te provoco a você voltar e experimentar esse estranhamento, não desconforto, mas esse estranhamento. Mãos sobre as coxas. A gente vai sentir agora, vamos primeiro construir esse sentar, né? Vamos fazer um balancinho do lado e do outro. Tem alguns alunos aqui da anatomia vivencial, vão lembrar, né, dos isquios, então a gente vai colocar as mãos em concha e eu vou pedir que você coloque, sente em cima das suas mãos e sinta esses dois ossinhos, que são os nossos isquios. Eles são, né? Ele é uma estrutura meio arredondada e ele vai estar aí, ó, pressionando, passando em cima da sua mão. Então, vai fazendo esse balancinho. Fecha um pouquinho os olhos e vai sentindo, vai diminuindo a velocidade e continua nesse balanço. E eu queria que você sentisse, tem um momento que eu vou lá e é como se eu espremesse meus dedos. Aí depois eu vou saindo e meu outro isquio vai espremendo os outros dedos da outra mão. E vai fazendo essa transição. Ele desliza pelas suas mãos. E quando você movimenta assim, sente os seus isquios passando pelas suas mãos, observa se em algum momento tua respiração já começa a mudar.
né? Bacia tem uma relação direta com a nossa respiração. Agora eu vou pedir que você vá diminuindo essa oscilação até que você chegue num ponto que você sinta que os dois isquios estão recebendo o mesmo peso e que os dois isquios estão pressionando as mãos da mesma forma. E aí você vai inclinando o corpo um pouquinho à frente e tira suas mãos. Quando você está sentado sobre os isquios, se você passar uma das mãos aqui abaixo do cóccix, você vai ver que tem espaço, tá? Quando a gente estuda a estrutura da bacia, a gente sabe, né, que os isquios eles estão mais abaixo e mais à frente do que o cóccix. Toda vez que eu vou lá para o cóccix e para o sacro, eu colapso. Então, a gente está querendo construir aqui um bom cenário, um bom território para a nossa torção. Tem muitas instrutoras e instrutores de yoga aqui, a gente sabe que nas posturas de torção, primeiro a gente cresce, descomprime para depois torcer, né? Então, palmas das mãos sobre as coxas. Então, fecha um pouquinho os olhos, você pode até fazer um balancinho, assim, como se você quisesse fazer um chacoalhozinho na bacia, e vai diminuindo e sente os teus isquios. Imagina teus isquios como dois pilares que estão recebendo o peso da tua bacia e da tua coluna. E observa se tua respiração, naturalmente, ela começa a mudar só em a gente sentir os isquios. E agora eu vou pedir que você gire só a cabeça para a direita. Eu não vou estar espelhando, tá, gente? Então, para a direita. Os ombros estão parados e eu estou olhando lá atrás e volto, como eu te pedi para fazer aquele movimento. Então, vai até onde for confortável e volta. Então, eu estou sentindo meus isquios, minha coluna está conectada à minha bacia e minha cabeça, essa esfera, repousa sobre a minha coluna. Agora, da próxima vez, eu vou convidar o meu ombro direito para ir junto com minha cabeça. E, naturalmente, minha mão esquerda vai deslizar pela coxa e ela chega até o joelho esquerdo, e minha mão direita vem para perto da minha virilha direita. Então, eu estou movendo e elas estão deslizando sobre minhas coxas. Então, agora, ó, cabeça, ombros e mão. E volta. Posso experimentar fazer algumas vezes de olhos fechados. E sente a tua coluna que vai girando, a tua caixa torácica, os ombros. Pode abrir os olhos e vai olhando se eu vejo mais lá atrás. Agora dá uma pausa, fecha um pouquinho os olhos. Observa a respiração. Será que eu vou sentindo, vou descobrindo que começam a surgir alguns movimentos enquanto eu respiro? E agora a gente vai fazer um movimento, pode abrir os olhos. Teu joelho esquerdo vai avançar um pouquinho para frente e o joelho direito vai recuar. O ombro direito vai para trás, a cabeça gira para a direita. E volta. E as mãos continuam fazendo aquele movimento de deslizar. Então, agora o meu joelho participa. Joelho, ombro, cabeça. E eu vou descobrindo o espaço lá atrás. E eu convido minha respiração para ir junto. Eu não vou te pedir em que momento você tem que inspirar ou exalar. É só você convidar a sua respiração e escolha em que momento você quer inspirar ou exalar. Dá uma pausa, fecha um pouquinho os olhos.
A cada pausa, a gente convida a nossa mente para estar presente e colher informação das nossas sensações. E agora eu vou convidar você para convidar os pés. Então, você vai afundar o pé esquerdo, o joelho esquerdo vai um pouquinho para frente, e eu vou girar e olhar lá para trás. E volta. Quando eu volto, meu pé esquerdo diminui a pressão no chão. Ele está o tempo todo no chão, tá? Eu só vou afundar e vou girando e volto. Então, vai fazendo esse movimento. Da próxima vez que você girar, eu vou convidar para você ficar lá atrás, como se você congelasse nessa imagem. E só os olhos vão se mover para a direita, mais um ponto para a direita e voltar para o ponto onde você está, onde você parou o movimento. Então, agora é o movimento só dos olhos. Ombros, coluna, cabeça, eles se mantêm. E agora, quando da próxima vez que os olhos voltarem, volta para a posição no centro. Fecha um pouquinho os olhos. E observa como é que eu sinto o peso dos isquios na superfície, como é que está a minha respiração agora. E eu vou te convidar para abrir os olhos e só girar a cabeça e olhar lá atrás. E observa se o giro mudou, ou se está o mesmo giro. Se você ganhou mais espaço de movimento. E agora a gente vai experimentar fazer o outro lado. Só que primeiro eu vou convidar você para girar a cabeça para a esquerda e olhar até que ponto você consegue girar. Depois gira de novo para a direita e confirma como é que está esse movimento para a direita e para a esquerda. Tem diferença? Então agora a gente vai experimentar, fechar um pouquinho os olhos e eu vou fazer com vocês uma sequência que é um dos recursos dentro da prática somática, que é visualizar o movimento e não fazer. O Moshe Feldenkrais e outros métodos somáticos trabalharam muito isso. Então, de olhos fechados, você vai ficar parada e vai girar na tua mente, você vai visualizar você girando a cabeça, só girando a cabeça para a esquerda e voltando, só na tua mente. Pode ser que isso seja meio estranho, pode ser que você perceba um impulso do teu corpo de querer fazer o movimento. Como é visualizar a cabeça girando e a cabeça voltando, sem efetivamente fazer o movimento. E agora você vai visualizar, vai continuar parado e vai visualizar que você gira a cabeça para a esquerda, o ombro esquerdo vai mais para trás e o ombro direito vai para frente. Visualize a sua mão esquerda recuando em direção à virilha e a sua mão direita avançando em direção ao seu joelho direito. Só visualiza. Vai e volta. Visualiza o que está acontecendo com a tua coluna nesse giro mental. E agora, da próxima vez, visualiza que o joelho esquerdo vai recuar e o joelho direito vai avançar, enquanto
Você visualiza que sua mão esquerda está recuando, sua mão direita avançando, e que o seu ombro esquerdo está avançando e seu ombro direito está. Desculpa, o ombro esquerdo está recuando e o ombro direito está avançando. Traz essa imagem agora que os teus joelhos estão participando. E da próxima vez, você vai visualizar que você afunda o pé direito, avança o joelho direito e visualiza que suas mãos deslizam pela coxa, o ombro direito avança, o ombro esquerdo recua e você está girando mentalmente sua cabeça para a esquerda. Faz esse trajeto e volta. Então, visualiza que o movimento está nascendo lá na pressão do pé contra o chão e você está girando a cabeça e você vai visualizar essa sequência de ir e voltar. E da próxima vez que você visualizar que você afundou o pé e girou a cabeça, visualiza que você congelou lá naquela posição e só os seus olhos estão se movendo para a esquerda e voltando para esse ponto. E agora, efetivamente, vai visualizando voltar, abre os olhos e só gira a cabeça e observa se sua cabeça está girando diferente ou não. Gira para um lado e gira para o outro. E para finalizar, a gente vai brincar um pouquinho com essas oposições. Então, a gente vai, ó, girar para a direita, fazendo um movimento, afunda o pé esquerdo e volta e já vai afundando o pé direito e girando para a esquerda. Vai fazendo essas oposições. Observa se o movimento inclui a tua respiração. E, por fim, para no centro, fecha um pouquinho os olhos. Repousa as mãos sobre as coxas. Sente os teus isquios afundando lá nesse apoio. Imagina que no topo da tua cabeça tem um fio que te conecta ao céu. E observa agora a respiração. Como é que acontece o pulso da tua respiração? Observa como é que está a qualidade dos teus pensamentos, tua qualidade de presença. Pode abrir nos olhos. Observa também se tem alguma dor, algum desconforto quando a gente iniciou essa prática. Foi uma prática breve, mas observa como é que ela reverbera em você agora. E eu queria convidar para quem quiser compartilhar no chat com uma palavra, com uma frase, como que você sentiu essa prática, a Shirley? Prática breve e profunda. Sim, sim, Shirley. Olha, Miriam, muito profunda, estou suando. A Kátia, tive dificuldade de imaginar virando para a esquerda. Kátia, é muito desafiador mesmo, tá? Eu lembro na minha formação
A gente passou 2 horas assistindo uma aula do Moshe explicando neurologicamente como era complexa essa, essa imagem de criar o esquema do movimento e não se mover. Então, é bem desafiador, mas tenho certeza que muitas rotas foram estimuladas aí. O corpo queria ir muito, o corpo queria ir, foi muito louco praticar isso, sim, Shirley. Soltura em ambos os lados. A Dani, leveza, soltura, amplitude do olhar e giro completo. Aham. A Miriam falou que transpirou demais. Bom, esse é um trabalho também, Miriam, que trabalha com a nossa autorregulação do sistema nervoso autônomo. Então, tem uma interferência, sim. O corpo queria ir também, hoje acordou com dor no lado direito do pescoço e se sente melhor. Maravilha. Leveza, flexibilidade. Foi diferente dessa vez, a Sueline. Na primeira, com a visão na praia, agora num quarto fechado, mas a sensação é profunda e a mente já sabia o que fazer. Muito bom, sim. Gente, eu vou agora compartilhar com vocês uma. Deixa eu colocar aqui. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês esse modelo da formação, vou falar um pouquinho mais dele, mas a nossa ideia é instrumentalizar, né, os nossos alunos com ferramentas, né, com abordagens, com práticas somáticas. E por que que a gente chama de educação somática? Porque a gente fala de um processo de aprendizado. Tá? Sabe aquele meme que circula assim, não é terapia, mas é terapêutico? Claro, também esse trabalho é bastante terapêutico, mas o enfoque que a gente dá é muito mais o enfoque do olhar pedagógico, né? Da prática que nos leva a um aprendizado de novas possibilidades de utilizar o corpo e esse movimento que reconecta com a nossa forma de estar no mundo de uma forma muito mais potente. Um conceito que a gente trabalha bastante, que eu trago do método Feldenkrais, é o termo autoimagem, né? Então, a autoimagem é a imagem que eu tenho de quem eu sou. Então, são as minhas ideias, as minhas crenças, os meus valores sobre quem eu sou. E eu me movo no mundo a partir dessa construção da minha autoimagem. E por esse olhar da educação somática, muito de como a gente se move constrói a nossa autoimagem, né? Então, a gente vai redesenhar, ampliar a nossa autoimagem a partir dessa experiência, dessa prática somática. E aí o nosso objetivo com essa formação é trazer ferramentas para vocês, para que vocês possam desenvolver essas ações, sejam nos seus trabalhos, né, como eu falei antes, como atividades preparatórias, seja criando novos projetos, novas ações que vêm só com os somáticos. E aí eu trouxe para vocês exemplos da nossa turma. Hoje a gente teve a última aula online, foi linda, assim, foi muito emocionante, inclusive a Su está aqui, ela estava na aula. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos de projetos das nossas alunas, porque um dos pilares dessa formação é que a gente vai experimentar o nosso corpo, vai viver a nossa transformação, vai estudar as bases desse trabalho e vai criar algo em cima disso. Então, a gente teve aluna que criou um programa chamado Vida Fluida, programa Revitalizar. Outra aluna trouxe esse projeto, Quando a Dor Encontra o Amor, Despertando o Poder da Pelve, um projeto lindo sobre a bacia e a respiração. Foi uma aluna que criou um programa só para mulheres. Somáticos para se sentir em paz. Com amor vou curar a minha dor.
o florescer da vitalidade, vivenciar pausa e movimento, fluir e sentir um olhar para dentro, construindo uma verticalidade saudável, fluir, uma jornada de transformação pelo movimento, deixar fluir, troque sua dor persistente por movimento consciente, movimento e autorregulação do corpo e jornada somática. São alguns dos exemplos dos trabalhos das alunas. Algumas escolheram fazer um trabalho de investigação pessoal, outras desenvolveram também trabalhos de atendimento individual com outra pessoa, né? Mas são alguns exemplos de projetos em grupo. E eu fiz uma pergunta, né? A gente está fechando essa formação dessa primeira turma, e eu fiz uma pergunta para elas e eu selecionei aqui algumas respostas. Em relação ao seu aprendizado, qual transformação mais importante você viveu nesse período da formação? E aí a pergunta era: transformação pessoal e ou profissional? E aí alguns relatos, né? Uma aluna falou assim, que um dos aprendizados, né, foi reconhecer outra forma de trabalhar os anos somáticos dentro da minha prática clínica. Essa aluna é uma fisioterapeuta, então ela trouxe mais um repertório para o trabalho dela. Me senti livre e encorajada para experimentar e explorar tudo. Me sinto mais curiosa em saber o porquê das coisas. Me sinto uma criança descobrindo o mundo. No aspecto pessoal, me trouxe mais para o presente, acalmando a ansiedade, trazendo confiança e bem-estar, fazendo com que eu aprecie de outra forma as coisas simples do dia a dia. No aspecto profissional, ela disse que enriqueceu minhas aulas, trazendo uma transformação significativa. Uma segurança maior para montar as aulas. Deixa eu tirar aqui, pois os conteúdos teóricos me deram esse embasamento científico juntamente com as práticas. Impressionante a transformação experienciada quase que imediatamente após a realização das práticas somáticas. Melhora e alívio da dor, do sono, da postura e da consciência corporal. Quero estudar mais e me apropriar dessa ferramenta, levando para profissionais da saúde, psiquiatras, neurologistas, essa nova abordagem do meu trabalho. Me sinto mais empoderada. Nas partilhas do final das práticas, as alunas relatam mais facilidade para a execução dos asanas, da respiração, mais consciência do corpo e das emoções. Sinto também mais facilidade nas conduções, e cada vez que faço, descubro mais sensações que não tinha acessado antes. Sim, a gente tem vários depoimentos, eu tentei assim, selecionar alguns que falavam de diferentes aspectos. Agora eu quero compartilhar com vocês rapidinho um vídeo com depoimentos de algumas alunas e depois eu apresento a estrutura da formação, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Espero que. Deixa eu pausar aqui esse compartilhamento. Você baixar a pressão arterial. Vocês estão conseguindo ouvir quando ela fala? Depois de 20 minutos de prática, sentado confortavelmente no sofá da tua casa. Pois é. Isso aconteceu hoje de manhã com a minha mãe, de 80 anos, depois que nós fizemos um movimento somático que eu aprendi no curso de formação de educadores somáticos da anatomia vivencial. A cada aula eu percebo essa transformação. Aquele aluno que não conseguia deitar no chão, não tinha possibilidade. Aquele aluno que só fazia yoga na cadeira, porque não tinha outra possibilidade, algo pelo contrário. Hoje, ele faz exercício em pé e ele vai para o chão em todas as aulas. Então, é uma formação fantástica. Era coisa de saúde, qualidade, saúde, bem-estar, saúde. De repente, eu vi
Foi exatamente um processo experienciado mesmo, um processo pessoal, de transformação pessoal na minha vida. Então, não só as questões, né, de trabalho, enfim, mas nas minhas questões pessoais. Então, foi um processo, está sendo um processo, e foi um processo, eu acredito que vai ser um processo ainda muito longo, porque existem muitas reverberações, então ele não para aqui durante a formação, acho que ele se estende, e eu penso que é um processo de transformação complexo e intenso na vida. Os movimentos eles fossem reestruturantes para todos os aspectos do ser, físico, emocional e mental. Então, eu estou admirada com a potência desses movimentos e com a riqueza do conteúdo que a Germana tem nos apresentado e até mesmo com os parceiros que têm revelado a excelente ferramenta que temos nas mãos. De 14,7, quase 15 por 9, baixou para 12 por 8. E de 102 batimentos, foi para 95. Surpreendente. Confesso que eu e minha mãe, né, ficamos muito surpresas com o resultado. O curso é fantástico e eu recomendo para todo mundo. Essa rede que se forma, né, dos professores, né, principalmente supervisão de Germana, com os participantes, né? Então, nós criamos uma rede mesmo, uma troca, uma supervisão que acontece full time, 24 horas por dia, 7 dias na semana, onde a Germana nos apoia, motiva, incentiva, e inclusive, né, existe uma reunião individual com cada um, para que nós possamos começar a desenvolver os trabalhos mesmo de uma maneira em que você possa também reverter o investimento financeiro que você faz na formação. Então, assim, todo o tempo, desde a criação do projeto, desde as aulas, acho que desde a matrícula no curso, a gente tem essa supervisão, esse apoio, essa motivação e uma disponibilidade para sanar as dúvidas incrivelmente importante dentro de um processo tão complexo e intenso como é a formação da educação somática. Essa formação, ela nos possibilita a trabalhar com qualquer pessoa, em qualquer idade e em qualquer situação. Bom, se eu pudesse resumir, acho que eu escrevi aqui em 5, 6 palavras, né? Eu penso em liberdade, agência, autonomia, movimento, espaço e respeito. Nossa, muito, muito especial. Você fico muito feliz quando eu vejo e vários outros depoimentos. É que a gente teve que selecionar alguns, mas o processo tem sido muito, muito rico e muito profundo. E eu quero, por fim, apresentar para vocês a estrutura da formação. A gente tem aqui uma. Então, a gente tem aqui uma estrutura. Essa formação, gente, ela acontece no modelo híbrido, tá? Então, ela começa agora em novembro e ela vai até outubro do próximo ano. Como que vai funcionar? De novembro até janeiro, o primeiro passo, e esse é fundamental, é o momento onde a gente vai trabalhar as práticas somáticas com o aluno, né? O foco é você, é a sua transformação. Então, acaba que é até bom ser esse período final de ano, que está todo mundo cansado, exausto, porque é para você ir lá para o seu tapetinho, tirar um tempo, fazer suas práticas. A ideia, né, Clara, de colocar isso numa rotina, mas eu brinco dizendo assim, olha, se você fizer uma prática de 30 minutinhos, 3 vezes por semana, já estou bem feliz. Então, a gente vai passar por esse processo de aplicação dos somáticos. Em fevereiro, a gente começa o nosso ciclo de aulas, são 2 aulas por mês, uma aula comigo e uma aula com um professor convidado, de 2 horas. Todas as aulas ficam gravadas.
E a gente tem uma plataforma onde os conteúdos vão sendo passados, tem conteúdos teóricos, tem todas as práticas somáticas. A gente entrega o roteiro dessas práticas para que você possa também ir aplicando e treinando. Algumas pessoas têm me perguntado, né? Por exemplo, se você se inscreve agora e só vai começar a aula em fevereiro, mas se você já tem um grupo, se você já tem um trabalho, claro que naturalmente é uma tendência nossa, a gente, né, aprende algo, descobre algo, vive essa transformação, quer levar para os nossos alunos. Mas você pode fazer isso, não tem problema. Mas o foco desses 3 primeiros meses é um laboratório de transformação pessoal. E por que que eu estou dando essa ênfase, gente? Porque os somáticos, como eles têm esse aspecto do sentido, perceber, da sensorialidade, a gente precisa viver o processo. Ele é vivencial. O aprendizado, ele não pode acontecer com uma leitura, ou eu vou te passar uma sequência, você vai conduzir mecanicamente. Não, você tira a alma do trabalho. Então, a gente precisa vivenciar esse processo. E também eu sempre falo para os alunos, você precisa ter referência para conduzir. E a referência é interna. E ter referência até para conduzir o processo do seu aluno, tá? Então, de fevereiro a outubro, nós vamos ter as aulas com conteúdo teórico e prático. Desculpa, de fevereiro a setembro. Em outubro, vamos ter a nossa imersão, né, que prioritariamente a gente está agendando para São Paulo. Então, eu estou indo agora em novembro, agora no início de novembro, fazer o fechamento dessa turma. A gente vai para um espaço em São Paulo, perto, né, da capital, e é um local na natureza de imersão. E os 3 últimos meses antes da imersão, que é julho, agosto e setembro, é o momento onde os alunos vão preparar o seu projeto, o seu laboratório para aplicar os somáticos. E eu acompanho esse processo, né, de criação. A gente constrói junto, eu dou essa supervisão sobre esse processo de criação. Então, essa é a estrutura do nosso projeto, do nosso encontro, né, dos nossos encontros da formação. Associado a isso, a gente tem um grupo de WhatsApp que se forma da formação, tá? E Sueli está aqui, vai lembrar, assim, a gente troca, e eu sempre brinco, né? Olha, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus te ama, não precisa. Todo mundo já sabe, o foco do grupo é realmente focar mesmo em troca de conteúdo, experiência, aprendizado, compartilhamento, e tem sido muito rico. E nesse grupo, inclusive, quando os alunos trazem alguma dúvida, ou eu estou fazendo algum estudo, ou faço algum insight, eu mando lá um áudio e mando um títulozinho, atenção, mini aula. E aí eu mando algumas reflexões, alguns conteúdos por esse grupo. Então, o grupo do WhatsApp também tem sido uma experiência muito, muito bacana de troca e de aprofundamento dos conteúdos. E aqui a gente tem os temas, né, e os professores convidados. Então, o primeiro tema que a gente vai trabalhar, começa já em fevereiro, é trabalhar a importância do comando verbal nas práticas somáticas, e a gente já começa a pensar no seu laboratório pessoal, não ainda como no modelo, mas qual é a tua área, o que é que você gostaria de explorar? A gente começa a pensar, você quer criar algo só dentro do somático, você quer levar como um preparatório para o teu trabalho, a gente começa a conversar sobre essas ideias. O primeiro professor convidado é o doutor Tiago Tatum, que é aquele professor que eu falei que ele trabalha com mindfulness e ele foi um orientando, né, da doutora Tamara, e hoje são parceiros de trabalho. Ele traz a neurociência da regulação emocional através do corpo e do movimento. Então, esse primeiro tema vem para dar uma base no quanto o nosso trabalho promove regulação emocional e resiliência cognitiva, além dos benefícios físicos, tá? No segundo mês, a gente trabalha o despertar sensorial dentro da abordagem somática, e eu tenho como convidada a professora Juliana Passos, que é uma fonoaudióloga, é formada em eutonia, e ela traz o olhar da eutonia, que é uma outra escola muito forte dentro do campo da educação somática, e o tema da Ju é sentindo os pontos de apoio, o chão e os contornos corporais.
Todas essas aulas são teóricas e práticas, tá, gente? No terceiro mês, eu falo sobre a respiração, né, com as práticas somáticas, a liberação da respiração, e tem um convidado que é o Rui Marra, que pesquisa sobre variabilidade cardíaca como um indicador de bem-estar. Então, o Rui é uma pessoa que também dialoga com o universo do yoga e que hoje é doutorando na UFRJ, estudando sobre os efeitos da variabilidade cardíaca como um indicador de bem-estar. E como tem intervenções que trabalhem com a melhora da variabilidade cardíaca. Depois a gente tem, no quarto mês, eu falo sobre o cultivo da presença através do Feldenkrais, aí a gente vai bem para o olhar do método Feldenkrais. Aqui, com esses alunos, a gente já começou os laboratórios, mas nessa segunda turma eu vou deixar um pouquinho mais para o mês seguinte. E eu tenho a Mariana Huck, que é formada, né, no método Feldenkrais, que ela traz o estudo dos padrões de desenvolvimento neuropsicomotor para gerar autonomia. Foi um trabalho assim que a Mari fez com essa turma que foi lindo, como ela trouxe todo um estudo, não só, ela acabou que fez uma pesquisa não só com o Feldenkrais, mas também com outros métodos de desenvolvimento neuromotor, de como a gente ganha autonomia a partir do estudo desses padrões de movimento, e como é que a gente se move com mais autonomia. E quando a gente fala autonomia, não é só autonomia funcional, mas é autonomia dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas verdades, e como eu levo isso para o mundo de uma forma muito íntegra e muito autêntica, é, com quem eu sou em essência. Então, um trabalho lindo que a Mari trouxe. Depois eu falo sobre exploração do movimento a partir das rotas miofaciais. Então, eu trago o trabalho do Tom Myers para a gente explorar aqui. E tem uma parceira querida, a Carol Langowski, né, quem é do universo do yoga, quem estudou na Montanha Encantada ou não, a Carol tem um trabalho hoje no Brasil inteiro, conhece a Carol, onde ela traz uma pesquisa dela, cura pelo movimento através da abordagem facial. No sexto mês, eu falo sobre alívio das dores, e tem uma parceira querida, a Débora Beckner, que é fisioterapeuta e é formada em ginástica holística, uma outra escola da educação somática, e a Débora traz o seu trabalho, o uso das esferas terapêuticas no alívio da dor. Então, a gente já entra aí com alguns recursos para trabalhar o aspecto dor física. No outro mês, eu trabalho com práticas somáticas que ativam a coordenação motora, e aí eu tenho a Cris Biapina, que é fisioterapeuta, é rolfista e é instrutora de yoga. Ela traz uma pesquisa muito, muito, muito potente, que é a ativação da função tônica na prática somática, um trabalho assim fantástico mesmo, de ponta, diferenciado. E no final eu falo sobre as práticas somáticas para trazer foco mental e faço a supervisão dos alunos. Na verdade, esse roteiro aqui, gente, foi da turma passada, então vai haver uma alteração, porque eu vou, nos 3 últimos meses, né, não, desculpa, no quinto mês antes de terminar, a gente já começa a pensar sobre o projeto. E aí a gente tem pelo menos um projeto de um mês de aplicação, e antes disso, 2 meses de planejamento, pensando em tema, pensando em formato, pensando em tipo de abordagem, e fechamos com a imersão presencial, tá? Esse grupo que a gente está formando, ele tem um número limitado de vagas. Por quê? Porque, como vocês viram, a gente tem um contato muito direto. Então, todas as aulas são no Zoom, você liga a câmera, abre o microfone, né? Então, não é nada no YouTube, é uma sala mesmo, virtual. E também porque a gente tem esse grupo no WhatsApp e tem esse acompanhamento dos projetos. Então, eu acompanho a história das pessoas, eu sei da história de cada um, de todo o processo de transformação e de desenvolvimento. E chegamos no investimento, né? No investimento para participar dessa capacitação. Essa capacitação, ela tem dois valores. Um é o da parte online e o outro é o da imersão presencial, tá?
Eu estou indo agora com esse grupo para esse lugar em São Paulo, que eu tive excelentes referências. Gostei muito da pessoa, que vi imagens, vi fotos, alunos meus já foram para lá, mas eu, de fato, com um grupo é a primeira vez que eu vou. Então, eu estou aguardando a nossa experiência. Se tudo se confirmar, eu já fiz uma pré-reserva de data para outubro, mas se confirmar, ele vai me passar os valores do próximo ano. Em janeiro, eu espero estar divulgando para o grupo. É um valor que vai ser menor do que esse do online, né? É uma imersão de 4 dias, tá? Mas aí eu divulgo para vocês em janeiro. Então, essa parte online custa R$ 5.000 e pode ser parcelada no boleto, no cartão, mais de um cartão. Enfim, tem as opções que a gente pode indicar para vocês. A carga horária dessa capacitação são 360 horas aula, tá? O certificado dela é como um curso de capacitação livre, tá? Então, essas são, digamos, as informações mais estruturais da proposta. Eu quero agora, antes da gente finalizar o nosso encontro, eu queria abrir agora para percepções, dúvidas, perguntas e dar mais um recado. Se você se interessou e você foi convidada por alguma profissional, alguma pessoa parceira desse projeto, você não se inscreve com o nosso link, tá? Tem um link, você procura essa parceira e ela tem um link para te indicar, tá? Se você veio pela nossa rede, por alguma divulgação minha, a gente vai deixar o link, eu vou pedir para o pessoal de suporte colocar o link aqui de inscrição. E o nosso objetivo é que essas vagas estejam abertas até a próxima semana, porque na semana seguinte o nosso processo começa, né? Então, já começo acompanhando os alunos nesse processo de transformação, tá? E agora eu quero deixar um pouco aberto para, se alguém quiser abrir microfone, fazer alguma pergunta escrita, eu quero abrir um tempinho para a gente conversar. Se você tiver alguma dúvida sobre a formação, se você quiser falar algo sobre a tua experiência naquela prática, a gente tem esse tempinho agora. Então, como funciona quando você quer falar, você pode só abrir aí o microfone e abrir a câmera e falar, tá bom? Uma outra coisa que eu sempre, que as pessoas me perguntam é: se eu faço um determinado trabalho, né, já tem um trabalho desenvolvido, como que eu intitulo essa proposta, né? Então, a prática somática, gente, ela vai, e vocês vão perceber isso, né, quem entra na formação, que ela vai transformando o teu olhar, a tua condução, a tua percepção, né, sobre a experiência do movimento. Então, você vai atuando de uma forma somática, né? Com essa percepção mais integrada e de um jeito diferente de trabalhar. Então, isso muda o teu formato de trabalho, ou você pode também colocar dentro do teu trabalho, por exemplo, pensando no yoga, ele entra como um preparatório, ou você pode também desenvolver projetos que tenham a ver só com o somático, com um objetivo específico, tá? Então, durante a formação, a gente vai também construindo essas possibilidades. A Dani está perguntando, tá, a Miriam está perguntando, o valor da imersão desse ano ficou em quanto, só para ter uma base? Miriam, aqui de cabeça eu não tenho, eu acho que ficou 2.800, eu acho. É, eu acho que ficou 2.800 e alguma coisa, tá?
Dani, quais as datas dos encontros e qual o horário? Tá, os encontros geralmente eles são às quartas e sextas, no horário da tarde, das 15 às 17, tá? A gente vai, eu estou fechando com os professores na agenda deles, e a gente tenta sempre deixar a mesma semana do mês. Ah, se for terceira semana, terceira e quarta, ou segunda e quarta semana, ou primeira e terceira, para as pessoas também se organizarem. Mas lembrando que tudo fica gravado, tá? E compartilhado na plataforma. A prática pode ser feita por mulheres grávidas e pessoas a partir de que idade? Sim, por mulheres grávidas não só pode, como deve. Tem muito trabalho, muitas práticas somáticas de liberação da bacia, de liberação da coxa femoral, de trabalho respiratório. Então, tudo que pode ser excelente para a preparação para o parto, principalmente aquelas mulheres que desejam, né, o parto natural. Em relação à idade, a gente pode fazer, eu tenho uma aluna que ela está levando esse trabalho para as crianças. Eu não tenho experiência de trabalhar com crianças, né? Meu público sempre foi público adulto e idoso. Então, é, eu acompanho, né, e eu oriento dentro dos somáticos, mas aí a gente começa a usar outros recursos que envolvem criatividade, tempo, então a gente tem que fazer as adaptações. Mas a gente estava conversando no grupo, né, a Sueli está aí, como foi, como ela falou assim, né, das escolas sensoriais, né, o quanto esse trabalho precisa chegar nas escolas, né? Trabalho de educação somática mesmo. E quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? E as nossas crianças, elas estão desenvolvendo outras habilidades com as telas, mas quando a gente pensa em motricidade, elas estão diminuindo, elas estão restringindo o movimento. Então, a gente vê crianças com limitação articular, com perda de mobilidade, com dores, com a coluna já há muito tempo, né, nessa projeção aí da coluna fechada, cabeça projetada para frente. Então, a gente tem um trabalho aí imenso para fazer com as crianças. Acho que tem uma pergunta aqui. Ah, como vai funcionar as aulas esse ano? Não entendi essa parte. Quantas vezes por mês? Se posso fazer depois? Porque tem viagem marcada entre novembro e dezembro. Mariane, na verdade, esses encontros eu vou acompanhar vocês, eu vou formar o grupo do WhatsApp, vou agendar alguns encontros pelo Zoom e tudo fica gravado, tá? Mas o foco é você vai ter na plataforma a aula lá gravada e eu vou dizer no grupo, olha, gente, essa semana a gente vai praticar aula tal. E aí você introduz na sua rotina. Não precisa estar junto com o grupo, você faz a sua prática pessoal viajando, não tem problema, tá? Mas é que a gente tenha esse foco de deixar esses 3 meses para a prática pessoal. A plataforma tem prazo ou é limitado com atualizações? Shirley, a plataforma, a gente tem um prazo de 1 ano. A gente prorrogou até o final, a gente termina em outubro, né? Então, a gente prorroga até o final do ano para que a pessoa possa ter acesso, principalmente às últimas aulas, mas esse ciclo é de 1 ano. Quando a gente termina, por exemplo, eu estou com essa primeira turma, e aí a gente vai possivelmente abrir o módulo, esse é um módulo introdutório, e a gente vai abrir um módulo avançado, a gente vai dar continuidade com essa outra turma, tá? Então, esse ciclo agora que eu estou falando para vocês é de 1 ano. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, pode abrir o microfone, tá? Se a Su quiser compartilhar um pouco como foi a experiência, Sueli é da turma 1, né, Su? Da turma pioneira. Se você quiser compartilhar brevemente como é que foi tua experiência com essa formação.
tá? O microfone está fechado, Su. Aqui. Não, não deu. Foi, agora foi. Foi? Sim, estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá, então deixa eu... Agora fechou. Agora está mudo, Sueli. Isso, pode deixar. Agora vai. Ele Pronto. tá funcionando? Assim. Tá, eu não estou vendo vocês, mas tá bom. Bom, é o seguinte, eu tenho dificuldade com tecnologia, como vocês viram, então foi um desafio para mim fazer esse curso esse ano, né, online. Eu participei de todas as aulas, e o que eu tenho para dizer é o seguinte: conheço Germana desde, acho que desde que eu fiz o curso de biopsicologia, fiz formação de yoga com Germana, fiz a formação de yoga terapia, tenho acompanhado Germana nessa trajetória, fiz uma parte de formação de Feldenkrais, e esse curso, para mim, foi assim o ápice de tudo, de transformação na minha vida pessoal, na minha vida fisiológica, né? Eu fiz cirurgia de joelho, de pé, problema de coluna, e eu me sinto uma criança. Germana, Germana sabe disso, né? Que a transformação realmente. Fechou, Su, você bateu aí. Pronto. Pronto. Agora resolvi. Desculpe, gente, eu tenho dificuldade com tecnologia, mas eu posso dizer para vocês que eu consegui acompanhar o curso completamente. E assim, e vou fazer agora o avançado. Falei que eu ia fazer essa segunda turma para começar de novo, porque realmente ele transforma as nossas vidas, sabe? Eu sou a pessoa completamente diferente do que eu sou, fluida, leve, não tenho dores, e quando eu tenho, eu vou para o chão, no momento a gente sai da dor, então, assim, é, é uma experiência única. O investimento, eu falo que eu gastei muito mais por ano com fisioterapia, tratamentos, medicamentos, do que com o curso. Isso é uma realidade. Eu gastei muito, muito, a minha vida, muitos anos. Então, eu não sei mais o que é trabalhar, não sei o que é gastar com medicamento para dor, fisioterapia. Eu consigo hoje, né, ir para o chão, trabalhar meu corpo, a minha mente, e isso não tem preço. É um investimento, isso não é um preço, sabe? Eu falo que tem coisas que não têm valor. E esse curso da Germana, realmente, ele é fantástico. Gratidão, Gê. Grata, Su, grata. Muito lindo o processo assim, que a gente vê de transformação. E por fim, gente, eu queria só fazer um comentário que assim, esse caminho, essa proposta, ela vem como uma ferramenta de capacitação, né, de diferenciação no mercado para você que quer trabalhar com pessoas e com desenvolvimento humano, mas antes de tudo, ela é um processo de transformação pessoal. Então, não tem como a gente passar por esse processo sem se transformar e sem utilizar nossa própria experiência viva como um meio de transformação, né? Então, não é um curso onde a teoria vai atender as nossas necessidades. A teoria ela vem como um lastro, como uma base. A gente tem uma base teórica que sustenta, até porque isso é necessário para que a gente leve esse trabalho, mas o grande instrumento vai ser esse tripé de você vivenciar a transformação, de você ter uma base teórica e de você levar esse trabalho estruturado e acompanhado por mim e pelos pares, né? Pelas pessoas que estão dentro da formação. Queridas, tá, tem uma pergunta aqui. Tá, o acesso à plataforma no ato da inscrição, tá? A gente está dizendo que começa em novembro, é porque eu vou fazer o primeiro encontro na primeira semana de novembro. Eu já vou mandar uma mensagem para vocês e a gente vai se encontrar. Não se preocupem com o horário, porque eu posso fazer individual, posso fazer em pequenos grupos, mas a gente vai pegar esse período de novembro até primeira semana de fevereiro, focando na prática.
e segunda quinzena de fevereiro a gente começa com uma aula minha e uma aula do Tiago, como professor convidado. A Shirley, esse é o meu objetivo. Transformação pessoal e depois espalhar. Sim, Shirley, essa é a base. E você pode fazer associações do teu trabalho com esse olhar somático ou usar o somático como um preparatório ou usar, né, abordagens separadas. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta? Grata, Miriam. A parte, só para complementar, a parte teórica, o material de apresentação é maravilhoso. Você vai acompanhando passo a passo, é assim uma facilidade incrível realmente o que a Germana conseguiu montar com os profissionais, cada profissional que ela falou, eu não conhecia nenhum deles, conhecia só a Cris, mas Uhum. assim foi uma surpresa, não só para mim, mas para a turma toda. Realmente ela trouxe a nata, uma junção, e que realmente esse vai ser um dos cursos, eu acho, pioneiros nessa junção de toda essa trajetória que tem no mundo, nas práticas somáticas, de sair da dor sem movimento, né? Sair das lesões, sair, enfim, realmente eu posso dizer para vocês de quem era e quem eu sou, e esse curso, ele fecha assim, eu falo, é um brinde de ouro, sabe aqueles shows que joga aqueles papelzinhos dourados? Porque ele é completo, material teórico, profissionais, presença, o grupo, a interação das pessoas, né, as trocas, então ele é riquíssimo, gente. Se vocês tiverem oportunidade, não é custo, é um investimento para si, para o resto da vida, para você saber de se apropriar de quem você é, do seu corpo, da sua mente, ter essa noção de consciência corporal e realmente levar para os outros, porque não dá para ficar para a gente, porque é uma coisa tão boa que você vai buscar para o outro. Eu falei para a Germana, eu sinto necessidade, eu vejo meus netos agora, né? Então, eu sinto a necessidade realmente das escolas somáticas levar, né, aulas de práticas somáticas para a escola, para as crianças e para a terceira idade, porque para quem está acamado, adoentado, cansado, com dores, esse é o melhor trabalho para se fazer. Então, eu tenho uma experiência com uma senhora de Parkinson de 76 anos. Foi antes desse curso da Germana. Eu tinha algumas, né? Eu acompanho a Ferramentas, Germana, né? e ela, assim, imagina uma pessoa com 76 anos, 17 anos de Parkinson, ela fazia desenhos em cartolinas, assim, papelões, com 1 metro, e se você vê os riscos perfeitos, então é um trabalho que você vai fazer muito sutil, onde a pessoa vai se reconectar, né, com memórias, e ela vai para uma ação que está além do que ela consegue perceber. Gente, é maravilhoso. Ficaria horas falando de exemplos de alunos, de pessoas que eu atendi Grata, assim, Su. mas não tem isso, tá? Muito bom. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu gravei, né, eu vou disponibilizar no grupo para quem não pôde vir. E eu também estou aberta para quem quiser mandar mensagem, conversar no privado. A gente vai essas 2 semanas focar aí para fechar essa turma. E lembrando, se você foi convidada por alguém que te chamou, conversa com essa pessoa, pega o link com ela, mas se você tiver alguma dúvida sobre a formação, sobre alguma questão que tenha ficado e que depois venha ou que você queira saber mais, me manda uma mensagem. Eu vou abrir o grupo lá no WhatsApp, né, que ele estava só fechado. Eu vou abrir agora e também vocês podem por lá me procurar, tá bom? Shirley, sobre a imersão. Então, a imersão é um momento onde a gente eu digo que trabalhar no online e trabalhar no presencial é o bom dos dois mundos, né? O online nos dá essa viabilidade, essa possibilidade no conforto da nossa casa, tudo fica gravado, a gente revê, que no presencial a gente não tem isso, mas o presencial tem uma qualidade da presença, do contato, que é um aprendizado que só acontece no presencial. E lá também a gente vai ter a oportunidade de apresentar os resultados dos alunos
E também vamos vivenciar práticas onde eu vou ensinar algumas abordagens, algumas sequências de movimento que também só dá para ser ensinado no presencial, tá? Então, gente, gratidão imensa, um prazer para quem eu não conhecia. E estamos lá no grupo do WhatsApp e eu vou abrir o grupo agora, tá bom? Um beijo imenso, bom descanso.